Eles querem o golpe, e golpe eles não vão ter. As palavras de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, na reunião com os governadores em Brasília. O presidente apontou negligência de policiais e militares na ação de bolsonaristas radicais e disse que os mandantes dos atos terroristas serão identificados e punidos. E tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado num hospital nos Estados Unidos com dores abdominais. Mais uma vez, ele disse que com frequência tem essas dores por conta da facada que sofreu em 2018. Sempre as crises de essas dores que levam o Bolsonaro frequentemente ao hospital, elas sempre coincidem com crises políticas, crises familiares, né? E os adversários, eles não deixam de recorrer à maledicência, segundo a qual o presidente se faz de vítima para atenuar a conjuntura adversa, né? Eu prefiro acreditar que o Bolsonaro está tendo mesmo problemas de aderência no estômago ali, dores e tal, até porque acho que os médicos não compactuariam. Aqui no Brasil, dificilmente, na Flórida, vai achar um médico que participe da encenação. Eu, particularmente, aderi imediatamente à corrente de orações para que o presidente se restabeleça rapidamente, até porque eu acho que o Bolsonaro tem que estar muito bem de saúde para que ele possa enfrentar em perfeitas condições as consequências pelos seus crimes, pelas mazelas que produziu no país. Então eu torço, rezo para que o presidente tenha uma saúde de ferro, para que ele enfrente as consequências penais, eleitorais, dos crimes que cometeu e que engendrou, que tramou. A invasão dos três poderes pelas falanges bolsonaristas transformou o refúgio do Bolsonaro na Flórida numa espécie de excursão pelos 9 círculos do inferno. Nós estamos fazendo algo, e aí, no caso, o centro de governo, juntamente com as autoridades do Judiciário e do Poder Legislativo, não é tudo dentro daquilo que é a Constituição brasileira, tudo aquilo que a Constituição brasileira prescreve, não é? E o Congresso Nacional tomou uma medida de fazer algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, naquele ato deplorável, igualmente, do Capitólio, que é a criação de uma CPI, que foi proposta pela ex-candidata à presidência da República, Soraya, e que foi acompanhada muito rapidamente pelo senador Humberto Costa e demais parlamentares. Por quê? Você vai ter aí uma investigação em 2 trios, a das autoridades do Poder Judiciário e as autoridades do Poder Legislativo. Essas 2 investigações, elas se retroalimentam, no sentido de que aquilo que a sociedade já precisa saber, que não é sigilo, já vai sendo colocado, até para que aqueles que, mesmo que votando no Bolsonaro, não fazem parte, não querem fazer parte desse tipo de ato terrorista e criminoso, já possam ter a oportunidade de assumir o lugar correto da defesa da democracia, para a punição a quem quer que seja. Nos Estados Unidos, todos estão respondendo. No caso do Brasil, de acordo com as nossas leis, todos os culpados deverão responder também, mas não se faz julgamento a priori nem condenação a priori do ponto de vista da ação judicial, mas do ponto de vista político, com certeza o presidente Bolsonaro é um estimulador dessas ações pela sua omissão, pelos seus incentivos que fez durante esses 4 anos. Só para concluir aqui esse pedaço da nossa conversa, quando a senhora fala do ponto de vista político, a punição já se desenha, a senhora acha que isto inclui a inelegibilidade do Bolsonaro
É com essa perspectiva que a senhora trabalha? Do meu ponto de vista, com certeza. Uma pessoa que leva a uma invasão dos três poderes, no nível de risco e vandalismo que nós tivemos, envolvendo milhares e milhares de pessoas ocupando o Supremo, ocupando o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e, inclusive, tudo aquilo que antecedeu, os acampamentos na frente do Exército, tentativas de bomba, e a omissão, o silêncio do presidente Bolsonaro, tudo isso do ponto de vista daquilo que são os meios legais, de acordo com a ação do parlamento, é a cassação, sim, dos direitos políticos. E não só dele, mas também de todos aqueles que fizeram esse tipo de incentivo. O Lula presidiu uma reunião que parecia impensável, né? Ele estava sentado ao lado dos chefes do Congresso, da chefe do Supremo Tribunal Federal, e recebeu governadores e representantes de todos os estados, inclusive os de oposição. E o interessante, inclusive o Lula realçou isso, é que todos foram ao Planalto sem nenhuma reivindicação. Num desagravo coletivo à democracia, eles foram prestar solidariedade um dia depois do atentado bolsonarista contra os três poderes. Depois de percorrer um salão destroçado, o Lula e os convidados desceram a rampa do Planalto, atravessaram a Praça dos Três Poderes. A gente viu a cena, é uma cena realmente muito impactante, porque parecia improvável. Percorreram ali a Praça dos Três Poderes a pé para inspecionar do outro lado as ruínas do plenário da Suprema Corte. O Capitólio bolsonarista, de 8 de janeiro, de domingo passado, produziu uma improvável união nacional em torno da defesa da democracia. O aval coletivo ao resultado das urnas, porque é isso que nós estamos assistindo, esse aval coletivo funcionou como uma espécie de segunda posse do Lula. Dessa vez com a presença dos bolsonaristas, do Tarcísio de Freitas, por exemplo, o governador de São Paulo, que não compareceu à posse do Lula, agora estava lá. Hesitou um pouco, cogitou não aparecer, mas recebeu um telefonema da Rosa Weber, que disse a ele que seria importante que ele estivesse presente, e ele percebeu que, se não fosse, seria visto como um extraterrestre, um inimigo da democracia, seria visto como um personagem em dessintonia com o momento. E foi. Essa conjuntura está impregnada de alterações. Qual